Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença dos conselheiros. Hoje temos quórum. Infelizmente, na sessão passada não foi possível realizar a reunião, mas vamos em frente. A pauta de hoje, ela repete a pauta do que teria sido a reunião passada, e é uma reunião ainda preparatória sobre os cenários tendenciais, o cenário tendencial, inicial, tendencial do plano diretor. Então, como ainda é um documento prévio à publicidade desse documento, nós gostaríamos que essa discussão hoje fosse ainda travada nesse âmbito. Esse documento a gente ainda não quer ser divulgado para o público por duas razões. Primeiro, que nós, os supervisores do contrato ainda não deram um ok, né? Então, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Estou comentando aqui que nós estamos agradecendo a presença de todos e vamos hoje apresentar para os conselheiros, em primeira mão, o cenário tendencial inicial do plano diretor, a partir do diagnóstico que foi realizado, a partir das reuniões com as comunidades envolvidas, as 4 audiências públicas realizadas. Então, esse produto ainda não é um produto fechado, é um produto que ainda vai receber a colaboração dos senhores, ainda vai receber a colaboração dos vários secretários envolvidos nas várias áreas que estão recebendo esse documento amanhã. Nós entregaremos o CD com o relatório amanhã para os secretários envolvidos. E é uma reunião para a gente debater, para a gente conversar e ouvir dos senhores opiniões, sugestões. Então eu peço, por favor, que esse documento ainda não seja divulgado. Nós não estamos aqui para impedir a gravação, mas eu acho que é bom tom a gente só levar para o público um documento que os conselheiros deram suas opiniões, ajudaram a perfilá-lo da melhor forma possível, e também o secretário das diversas áreas, pode ter algum erro, enfim, nós queremos que esse produto vá ao público da forma mais precisa possível, ou pelo menos já com todas as opiniões sendo comentadas. Então, eu gostaria que a coordenadora da Fundação Getúlio Vargas, a Silvia, ela vai fazer essa apresentação para nós. Pode ser um processo interativo. Silvia, eu acho que a gente pode, dentro do tempo que a gente dispõe, ir conversando, comentando, acho que podem pará-la, se for o caso, né? E a gente discute o documento. A segunda questão da pauta é só informar que nós já realizamos aqui o calendário do ano 2016, das reuniões ordinárias. Essas reuniões serão sempre na segunda-feira de cada mês, como o estatuto, né? O estatuto designa, exceto nos meses de fevereiro e novembro, que a segunda-feira acontece junto ao carnaval, e em novembro ao 15 de novembro, que é feriado. Então, depois vou passar para os senhores o calendário das reuniões ordinárias. Bom, Silvia, acho que você pode começar. Boa tarde a todos. E a Tereza, você já conhece, né? Que trabalha Essa foi a minha técnica e a gente. Bom, Tereza, você começa falando da metodologia. Claro, do seu ponto de vista FGV, que desde o início tem chamado várias vezes para colaborar e dessa vez também. E na questão de método. O que é método? O que foi que a gente conseguiu, que eu chamo de método? Espacializar os dados durante todo o diagnóstico. Para quê? Tudo que era dado de sociedade, economia, cultura, foram espacializados no primeiro relatório. Para que a gente pudesse trabalhar, a partir daí, uma visão de Niterói efetivamente ocupada. Agora, nessa etapa dos cenários iniciais, eu também estou colaborando, e a ideia é trabalhar o que a gente chama de planejamento espacial estratégico, ou seja, como está posto o território, 2 pontos na linha do tempo, séries históricas, para as várias dimensões, para identificar, se nada mudasse,
Para onde é que a gente iria? Em Niterói. Isso na economia, na demografia, nos aspectos sociais, culturais, na ocupação do uso do solo. Então, o que a gente vai fazer na primeira parte? Na primeira parte, do que a gente vai apresentar. Que tal o método, quem foi, o que é identificar as tendências dos cenários iniciais, usado como suporte a proposição de insumos para diretrizes futuras. Então, quando a gente diz, estamos trabalhando no cenário tendencial, mas já começam a emergir no cenário tendencial, o que a gente quer que mude? Porque a gente também vai apresentar um pouco aqui. E aí ver se os senhores concordam ou não. Se é isso que se quer, como sociedade. Então, projetar a tendência a partir da análise histórica, mapear essas áreas ocupadas, isso que eu acabei de falar, e mapear as áreas não ocupadas, até para a gente poder preservar o que essas áreas não ocupadas precisarem ser preservadas. Senão aparece tudo como área urbanizada, o que não é sempre o caso. Então, essa ideia de mapear ocupada e não ocupada. E identificar o que é a preservação. O que a gente vê pela expansão urbana? Que a gente é aqui em Niterói um espraiamento legal. O que é o espraiamento? Dispersão. Anos 40 nem entrou, mas também já tinha. Mas anos 70 com a ponte, o que a gente tem em Niterói é uma espécie de... Não é bem nem explosão, porque não é uma explosão, a população aumentou. É uma dispersão promovida pelo rodoviarismo. A ponte traz um monte de carros e as praias da região oceânica, a natureza bonita de Niterói, atraem como ocupação de fim de semana ou moradia permanente. E aí a gente começa a ver, nas décadas, está ali em cor separado, ó, 75 é o amarelo clarinho, o laranja, 2002, e o vermelho, 2014. E a gente vê, de 2002 para 2014, a consolidação de ocupação mais distante. Então, é a consolidação desses fragmentos, não é tendência aqui não, aqui é herança, é passado. A gente herda esses assentamentos dos anos 70, cuja ocupação se intensifica e se agrega e vira mancha urbana no século XXI. Mas está posto. Para agora para a revisão do diretor. Não tem como desfazer. Agora, tem outros aspectos. Tem mania de contar o final antes de chegar ao final. Mas tem outros aspectos importantes que de repente pode do limão a gente fazer uma limonada. Dessas, vários fragmentos que vocês vão ver aí, as manchas urbanas que eu chamo é cidade já feita, é bairro que existe, que está consolidado de alguma forma. Valorizar isso que está posto. Mas vamos para o bairro. Então, o que a gente vê aí, ocupação adensada no último quartel, no primeiro quartel desse século XXI, seguinte. Primeiro que está claro, não dá para ver ninguém. Então, fala. Então, se a gente vir do slide anterior para esse, a gente vai ver que as áreas que sobram, né, que está em cinza nesse mapa, basicamente são áreas verdes. Está jurada as áreas que já têm uma legislação de preservação jurídica, vamos dizer assim, seja a nível federal, estadual ou municipal. Então, é uma área que sobra muito pouco o que construir. Basicamente, Niterói já ocupou todo o território que poderia ocupar. É muito pontual as áreas que ainda poderiam ser ocupadas por novas construções, que são espalhadas em alguns pontos aqui que vocês vão ver, aqui basicamente aqui, olha, clarinho, essas são as áreas, aqui tem um pouco mais, isso aqui são áreas, esses pontos bem clarinhos que ainda podem ser ocupados. Então, isso mostra que o planejamento, o plano diretor, ele tem que levar em consideração que o espraiamento não vai continuar. Naturalmente, ele tem que se intensificar, porque ele não tem para onde ir. Esse é um pouco uma diretriz que já emerge nesse cenário que a gente está entendendo. Bom, e quem é que vai ocupar essa cidade, né? Nós fizemos um estudo sobre
vai evoluir, considerando tanto taxas de fertilidade, mortalidade e principalmente de migração da população. E aí nós traçamos 3 cenários de como a população vai evoluir em Niterói. E os 3 cenários que vocês veem aí, que a gente chamou de tendencial, que é a linha do meio, a de baixo é um cenário pessimista, ou seja, a cidade cresce pouco, e o cenário otimista é se a cidade crescer mais. Em todos esses casos, a gente vê que tem um crescimento imediato agora, né, de 2015 até 2020, ou muito pouco, e depois ele volta a cair. Então, isso faz com que nós compreendamos que a população de Niterói, a tendência dela é envelhecer. Mas isso não está fora de foco, não, porque eu não consigo ver sequer o número do ano. Eu não consigo acompanhar o sistema. Em 2030 vai ter uma queda de Melhorou agora? 5%. Melhorou? Quer chegar lá pra frente, professora Regina? Chega lá pra frente, vamos chegar lá pra frente. A gente pode, a primeira vez de chegar mais pra cá, para salvar esse problema. Eu posso ler também. E apontar. Então, nós estamos partindo de uma população dada de 490 mil habitantes, que é a população do censo de 2010. Aí há uma essa coluna. Aí há uma tendência de crescimento e as projeções que nós fizemos no cenário mais otimista atingiria 503 mil lá em cima. Nós já estamos aqui na coluna 2020. Essa coluna primeira é 2010, essa segunda coluna 2015, essa terceira coluna 2020, a quarta coluna 2025, a quinta coluna 2030. Então, você quer falar então de 490 mil, aí 503 mil, aí atinge em 2025 504 mil e depois cai. Isso que é relevante em todas elas, seja de maneira mais acentuada ou menos, há uma queda da população. Isso impacta em todos os serviços públicos que a prefeitura tem que oferecer, seja escola, hospital ou serviços para os idosos. Aqui nós mostramos